telespectadores e ouvintes da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um Entre no Jogo. Eu sou a Daniela Mascarenhos e hoje nós vamos falar sobre o lugar dos sonhos para aqueles que não gostam muito de academia, de treinos convencionais, mas que amam futebol e querem estar em movimento, a Academia do Boleiro. E para participar do programa, nós temos a presença do Danilo Ferreira, sócio e professor em uma das unidades da academia. Danilo, seja muito bem-vindo ao Entre no Jogo. Muito obrigado, é um prazer estar dividindo a nossa experiência da Academia do Boleiro aqui no Entre o Jogo. O prazer é nosso. Então, para começar, fala um pouquinho pra gente do que é a Academia do Boleiro, né? Para o pessoal que ainda não conhece. A Academia do Boleiro é um lugar que você pratica futebol de forma saudável, né? O nosso lema principal é proporcionar saúde e qualidade de vida através do futebol. Então, a gente sempre fala que quem frequenta a Academia do Boleiro não vai para apenas jogar futebol. Isso você faz com seus amigos, nas quadras, né? O pessoal tem costume de alugar quadra, enfim, né? Na Academia do Boleiro, você vai para treinar. E por nós sermos uma academia, a gente sempre precisa começar pela nossa academia. Só que não é a academia tradicional, cheia de maquinários, né? A gente faz um trabalho específico para o futebol, né? Enfim, basicamente, o nosso aluno, ele vai malhar, só que ao invés de o que ele faria numa academia convencional, que é ir para a esteira, ele vai jogar futebol. Então, ele prepara o corpo para justamente depois disso fazer o que ele gosta, que é jogar futebol. Então, ele vai para a academia, né? Muitos alunos até relutam um pouco de fazer essa parte do pré-treino, que a gente chama de pré-treino na nossa metodologia. Mas após esse período que dura 20 minutos, ele vai para o treino com bola, que daí é, digamos assim, o filé mignon da nossa metodologia. Então, basicamente, a Academia do Boleiro consiste nisso, em você se preparar, se condicionar, ter saúde e qualidade de vida, só que através do futebol, de forma saudável e divertida, digamos assim. E como que vocês organizam, né, os treinos para juntar com o futebol, para que enquanto o aluno tá ali realizando, né, o pré-treino, como você chamou, Isso. ele não sinta, nossa, mas é um treino convencional, né? Como que vocês montam mais ou menos? Então, os nossos treinos, vou te falar que dão um trabalho para montar, né? Nós sempre tentamos deixar os treinos dinâmicos, a gente procura não repetir treino, né? Hoje se você vai o processo de treinamento, né? O processo da musculação, ele divide, digamos assim, num treino A, B e C, e você fica por um bom tempo fazendo esse tipo de treino, né? Lógico, cada academia tem sua metodologia, enfim. Os nossos treinos, eles não se repetem de um dia para o outro. Então, a gente tem 6 dias de treinos na semana, e cada dia de treino, nós temos uma modalidade. Então, o nosso aluno que na segunda-feira fez um treino de agilidade, no outro dia, ele não vai fazer esse treino de agilidade. Ele vai rodar dentro do nosso cronograma já montado. Então, assim, e isso no treino com bola e com o pré-treino. Então, o nosso aluno dificilmente ele vai enjoar, ele sabe que ele vai passar por aquilo. A gente tem, dentro da nossa metodologia, uma cobrança com que os professores sempre mostrem o porquê ele está fazendo aquilo. Então, os nossos professores ficam a todo tempo falando. E é por isso que o aluno acaba vendo a importância, e por ter essa rotatividade de treinos, o aluno acaba não enjoando, não tem também a ideia de maquinários, né? Então, e além de ser bem rápido essa parte, é 20 minutos e depois os 40 minutos com bola, que é o que o aluno está mais esperando. Então, muitas vezes o nosso aluno nem vai passar esse momento. Ah, bom, é interessante, né? Porque, querendo ou não, se fosse só jogar futebol, como você falou, ele podia juntar com os amigos, Exato. ir pra famosa pelada do final de semana. Exatamente. Basicamente isso. E então, aproveitando que você entrou nesse assunto, né, das modalidades, falou do treino com bola, eu vi que vocês têm umas modalidades bem diferentes, né, no canal do YouTube de vocês. Como o cardiobol, o pesobol. Você podia explicar um pouquinho pra gente? Então, como eu te falei, os nossos treinos, a gente procura
ter um dinamismo muito grande para que o aluno não enjoe, né? A gente sabe hoje que o futebol, ele é multifatorial, né? E do futebol não é feito só de agilidade, só de velocidade, só de potência. Então, dentro do nosso cronograma já pré-estabelecido, os alunos, eles têm 6 tipos de modalidade, tá? Então, nós temos o Agibol, o nome é fácil, é agilidade com bola. Né? Sim. Temos o Powerball, que é o treino de potência, tá? Potência com bola. Potência vai ter muitas características ali de força e velocidade ao mesmo tempo, né? Velocidade, que é o Velobol. Nós temos o Cardioball, que é o nosso treino de resistência cardio. Nesse treino específico, eu sempre brinco com os alunos que na hora do treino você tá quase xingando o professor, mas depois que termina, você tá falando, cara, que gostoso que é, né, fazer a modalidade. Nós temos o Circuit Ball, que é uma mistura dessas 4 modalidades que eu citei, que é um dia que os alunos vão fazer um treino em circuito. E nós temos o Pesobol. O Pesobol é um dia diferente. Como eu falei, a gente tem o pré-treino, que trabalha os exercícios preventivos e de força, né? E nós temos o treino com bola. O Pesobol, ele vai, nessa parte de pré-treino inicial, trabalhar com ativações mais leves que não vão dar ênfase tanto na força, porque o peso está no campo. Então, como o próprio nome já diz, Pesobol. Do peso para a bola, do peso para a bola. É uma transferência de exercícios de força para a bola. Então, assim, a gente tenta deixar bem dinâmico, né? Como eu te falei, a gente trabalha de segunda a sexta. Cada dia, de segunda a sábado, desculpa. Cada dia da semana é um treino. Então, o aluno, ele não repete treino durante a semana. E na outra, né, na próxima semana, como os nossos treinos rodam, por exemplo, na segunda-feira você fez o Agibol. Na próxima segunda você não vai mais fazer o Agibol. Então, quem segue uma rotina também não tem o mesmo treino, né? Senão você ia fazer sempre o mesmo treino cada dia da semana. Então, é dessa forma que a gente roda para mostrar que o aluno, ele não está ali numa sala de musculação. E lógico, né? O nosso treino também já se diferencia muito da musculação, enfim, de outras metodologias. Eu achei interessante você comentar, né? Ah, se você faz uma segunda, né? Na outra você não vai fazer a mesma coisa. Porque normalmente, na academia, né, convencional, é assim. Você tem ali os dias certinhos para cada tipo de treino. Às vezes você mata a segunda porque... Dia de perna, por exemplo. Então, tem esse detalhe. E detalhe, os alunos não sabem qual que é o treino para não escolher. Então, assim, bacana. Você não escolhe que se você quer fazer o treino de agilidade ou velocidade. Você vem para fazer o treino do dia. Então... Você tem que... Ou você vai ou você vai. Tem gente que olha e fala, nossa, que legal o treino de hoje. Ou já se desespera quando chega, mas depois que termina também dá tudo certo. Mas eu acho que no fim acaba sempre sendo muito gostoso, né? Porque né, quem gosta de futebol, gosta, não adianta. E vou falar que 95% das pessoas que vêm na academia chegam para nós com discurso. Eu não me adapto numa sala de musculação, já tentei, já paguei 1 ano e fui 1 mês e não consigo, né? E a gente entra aí como uma forma, um tipo de treino motivador, né? Você não cansa, você sempre quer mais. E é um treino que passa super rápido, a galera sempre fala, pô, mas já acabou, deixa para amanhã. Não, deixa com mais vontade, exatamente, né? sempre deixa o gostinho de quero mais, essa que é a grande verdade. Então, e como que você chegou até a Academia do Boleiro? Vou já mudar para você agora a figura. É uma história curiosa, assim, porque eu cheguei na Academia do Boleiro como aluno. Então, a Academia do Boleiro, ela inaugurou em maio de 2019, como eu falei, né, com o Thiago Mel, que é o fundador da academia. Hoje ele é treinador de goleiras da seleção, né? E... Enfim, ele inaugurou a academia aqui em Curitiba, eu já acompanhava ele nas redes sociais, também passei a acompanhar a Academia do Boleiro por conta dele. E eu vi uma promoção, legal, achei diferente, também estava nessa de que não me adaptava a uma sala de musculação, né? Tentei por várias vezes, já treinei, né? Enfim, daí eu falei, vou me matricular. E em maio de 2019 que inaugurou, eu me matriculei. Fiquei durante 8 meses como aluno e em janeiro de 2020 eu fui contratado como estagiário na academia. Surgiu uma oportunidade, fui contratado.
em meio à pandemia e tudo mais, eu fui, né, efetivado como professor, em pouco tempo me tornei coordenador da unidade, né, e surgiu a proposta de virar coordenador metodológico da marca. Hoje a Uhum. Academia do Boleiro é uma rede de franquias, né? E, enfim, durante esse processo também, né, sempre acompanhando, conhecendo a metodologia, surgiu o convite, né, para me tornar sócio junto ao Thiago, né? Então, eu passei por todas as etapas aí da Academia do Boleiro e hoje sou, né, sócio da rede de franquias e também da unidade matriz, que hoje, né, é a primeira que está no Rebouças. E para você, né, que passou por todas as etapas e meio que tecnicamente acompanha desde o comecinho, né, Uhum. mesmo que como aluno, só como seguidor, como que foi para você, né, ver todo esse crescimento da academia, ver essa evolução, os alunos chegando, o pessoal comentando, o sucesso que vem fazendo? É um sentimento de orgulho, na verdade, porque você vê que tem, digamos assim, dedo seu ali também, né? Você participa de todas as etapas, vê que a academia está crescendo, né? Eu acompanhei a academia desde o início, desde que nem se pensava em franquear, né? E hoje a gente está aí com 9 unidades franqueadas, mais a matriz, né? Eu participei do processo de todas as unidades, então hoje nós temos academia no Nordeste do Brasil, no Sudeste, né? Aqui, né? No Sul também. Então, você participar desse processo, ver a evolução e principalmente ver como a academia muda a vida das pessoas é extraordinário, assim. Então, você vê pessoas que chegaram na academia com 120 quilos e hoje estão com 90, né? Você vê que as pessoas realmente se motivam para isso, não é um exemplo só, né? A gente tem vários casos, mas você vê que realmente a metodologia funciona e que você fazer parte desse processo, você estar mudando a vida das pessoas digamos assim, que não tem preço, né? Então, me sinto muito orgulhoso de ver como a academia cresceu e vai crescer cada vez mais, isso a gente tem certeza. É, com certeza. E você conseguiria, assim, agora fazer uma pergunta bem para aluno mesmo. Tá, Das modalidades, qual que você mais gostava e qual que você pensava em pular quando você começou na Academia do Boleiro? olha, eu vou te falar aqui. Quando chegava na academia no dia do. É a mesma modalidade, tá? Quando chegava na academia, o professor falava: hoje é dia de cardiobol. Falava: caramba, quero pular. Mas quando eu terminava, eu falava: pô, que legal. É a minha preferida. Então, assim, realmente, o cardiobol ele é um treino de resistência cardiorrespiratória. Então, fazendo um comparativo bem longe, é como se você corresse na esteira. E eu não gosto, particularmente, Também não. né? Então, assim, além de ser motivador por ter a bola, você realmente sente que você está queimando calorias. E para quem está buscando um treino, né? Por exemplo, um treino para emagrecimento, você sabe que esse é um dos principais. Todos os treinos vão se complementar, mas o cardiobol ele vai ter um alto gasto calórico. E a sensação que a atividade física libera, né, de prazer, ela fica bem evidente no cardiobol. Então, vou falar aqui, antes de treinar, se eu soubesse era o que eu pularia, mas depois de treinar eu falo, que bom que eu não pulei porque foi ótimo. Que interessante, né? E eu acho muito bacana, né, todo esse processo que vocês fazem, porque não só do emagrecimento, mas eu acredito que também tem muitos alunos que buscam vocês porque querem estar em movimento, né? Porque veem ali uma oportunidade de opa, né? Ah, manter a qualidade de vida, manter a saúde, mas fazendo alguma coisa que eu gosto, não Sim, puxando ferro. exatamente. E vou falar que quem treina com a gente não é só quem joga futebol. Né? A gente tem alunos e alunas, né? Porque o nosso público masculino e feminino, o público feminino está crescendo muito, né? Uhum. Isso é muito bom. E a gente vê que tem muitas pessoas que chegam pra gente, olha, eu não tenho habilidade, ou eu nunca joguei futebol, eu posso treinar com vocês? Não só pode, como deve, né? E a nossa metodologia, ela cativa muito.
Então, assim, você não precisa jogar futebol. Por mais que os nossos treinos sejam coletivos, cada um coloca o seu ritmo. Então, você pode estar numa turma de gente que já está acostumada a jogar, mas você consegue ser inserida pela metodologia. Então, isso que é o mais interessante, que a gente, apesar de ter um nicho que é o futebol, a gente vai muito além disso. Então, a gente tem vários exemplos aqui que a gente consegue citar, mas a gente hoje consegue agregar muito mais do que só pessoas que jogam futebol. Uhum. Então, né, aproveitando que você entrou nesse campo, eu queria que você falasse, então, além dos treinos, né, de toda a metodologia, que, né, bem diversificada, como que vocês trabalham, né, o ambiente para os alunos, né? O que você pode destacar de como que vocês estão ali, né, ambientando todo mundo, orientando todo mundo, né? Porque, como você disse, as turmas são, né, meio que coletivas, mas cada um dita o seu ritmo. Como que vocês trabalham isso para os alunos? Certo? Eu costumo falar sempre para os alunos e nos treinamentos também para novos profissionais que a gente na Academia do Boleiro tem que fazer com que aquele momento seja o melhor momento do dia do aluno. Então a gente sabe que tem pessoas que vão antes do trabalho, tem pessoas que vão depois, né? Isso é uma característica interessante também da academia. Mas a gente sempre gosta de. A gente está inserido na atividade de lazer, né? Então a gente sempre tem que fazer com que aquele momento seja o melhor. É o momento para o aluno extravasar, lógico, com limites, mas assim, é o momento de criar aquele ambiente resenha, como se diria no futebol, né? Então, a gente vê assim que o pessoal se sente muito acolhido por esse ambiente. Não tem aquela... Vou fazer o comparativo com a musculação de novo. Eu já treinei muito, né, na musculação, mas não tem aquele ambiente que as pessoas vão para ficar se olhando no espelho, por exemplo. Tem gente que se sente bem, tem gente que se sente mal. O nosso trabalho é justamente por causa da bola. Então, se tiver a bola, a galera treinando em grupo, vai se tornar um treino divertido, né? Lógico que a gente às vezes coloca alguns limites, tem pessoas que às vezes acabam passando do ponto, mas quanto a isso é muito tranquilo da gente contornar. Então, eu sempre falo que aquele momento tem que ser o melhor do dia da pessoa. E para a gente fazer isso, o professor tem que tá na mesma pegada dos alunos, energia, né, alto astral. É uma aula coletiva, né? Assim como uma aula de ginástica que você precisa, né, da academia, que você precisa do professor com alto astral lá em cima, na nossa academia também. Se não tiver isso, ainda assim a gente sente que tá faltando alguma coisa. Mas enfim, esse é o clima. Sempre com música, né? É interessante porque a gente... E assim, músicas no estilo do boleiro. Às vezes tá tocando um pagode, às vezes tá tocando um rock, um eletrônico. Enfim, a gente é bem eclético quanto a isso, mas para deixar o clima bom, né? Essa é a ideia. E eu vejo pelos vídeos que vocês compartilham que parece ser um clima muito descontraído. Sempre, né, eles estão rindo nos treinos. Tem alguns vídeos até dos rapazes se abraçando. É o clima de parceria, né? Então, às vezes a gente coloca alguns joguinhos, né, mini-jogos. A gente tem um espaço mais reduzido do que um campo de 7 contra 7, ou 11 contra 11, que a maioria está acostumada a jogar. Sim. Mas, como eu disse, a gente... Às vezes os alunos acabam se animando, daí comemora, provoca o outro. Às vezes a gente tem que até conter os ânimos ali. Mas o clima em si é sempre muito gostoso, assim. A gente consegue criar isso para os nossos alunos. Mas eu acho que mesmo tendo que, né, conter um pouquinho ali a É, empolgação, já é muito bom para vocês, né? Ver que vocês têm essa mentalidade de que fazer ser o melhor momento, né, do dia e vocês conseguem. exatamente. E tem algum limite de idade, uma faixa etária, assim, específica? Ou vocês fazem uma diferença de treino? Como que funciona? Nós temos divisão por idade, principalmente abaixo dos 16 anos. A gente tem uma preocupação muito grande com fases de desenvolvimento. Então, a gente tem muita procura de adolescentes, por exemplo. E às vezes, né, alguns pais ou responsáveis falam: o meu filho está acostumado, meu filho, minha filha estão acostumados a treinar. Então, eles podem treinar com os adultos. Não, a gente não deixa
principalmente por causa do trabalho de força. E também por conta de, às vezes tem um joguinho ou outro, o adulto ele vai ser mais forte que o adolescente, por exemplo, né? Mas enfim, nós temos a nossa metodologia de boleirinhos e goleirinhos, que são com idade de 6 a 10 anos. Nesse tipo de turma, nós temos uma metodologia que vai fazer com que eles vivenciem muito experiências motoras. Então, lógico, sempre com o futebol, bola, né? Mas vai fazer eles vivenciarem essas fases motoras que, se você vai hoje numa escolinha, às vezes é muito perdido. E não por maldade ou porque não acreditam nisso, mas porque hoje em dia a escolinha é muito comercial. O pai quer ver o filho ou a filha jogando, né? Sim. Então acaba não se tendo muito tempo para trabalhar nisso. Os boleirinhos e goleirinhos entram nisso. Os boleiros e goleiros base são os adolescentes, de 11 a 15 anos. Esse público geralmente está mais focado a entrar na base de um clube, né? Ou até mesmo, né, se não for esse o objetivo, se condicionar da forma correta para a idade. Então, eles têm sim trabalhos de força, só que de uma forma apropriada para a idade. Com controle de carga, com exercícios corretos para a idade. A gente poderia muito bem colocar eles numa turma de adultos e só abaixar a carga, né? Só que não seria o correto. Ainda assim, a gente não conseguiria dar a atenção necessária para que eles tivessem um bom desenvolvimento. E aí, ao invés de ajudar, a gente poderia atrapalhar. Porque aí a gente tem que dar atenção para mais de um público, e geralmente nessa idade você tem uma musculatura mais fraca, né? Enfim, ainda assim a gente tá com aqueles prejuízos que não trabalharam com os boleirinhos, né? Sim. Como eu falei, não vivenciam antes, nessa fase, que é uma fase de aprimoramento, eles não têm nem o que aprimorar porque eles nem conhecem o movimento, Sim. entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado grande. E a partir dos 16 anos, aí nós temos o nosso treino dos adultos, dos boleiros e goleiros, e daí, nesse caso, é dos 16 em diante. A gente tem alunos de 60 até 70 anos treinando com a gente, então, lógico, às vezes se tem alguma situação específica, problema no joelho, por exemplo, a gente sempre tem os cuidados, mas a gente consegue agregar bastante gente. Então, digamos assim, que hoje dos 6 aos 70 a gente tem alunos na academia. Que bacana, né? Porque normalmente a gente vê a pessoa já com a idade avançada falando, passou meu tempo, já tive minha época. E vocês dizem inclusive, que não. tem gente de mais idade que pergunta, eu posso treinar? Claro. Pedindo permissão, sabe? Mas a ideia é que realmente, e se sinta, né? Tem esse ambiente de acolhimento, exatamente. E como que vocês fazem, né? Veja você falando, boleiros e goleiros. Como que vocês fazem, então, a diferença, né? Para os treinos, para organizar todo mundo? Vai do aluno, né? Dizer, eu prefiro jogar em tal, prefiro fazer não sei o quê. Ou vocês vão falando, mas tenta, experimenta. Assim, o goleiro, ele é um público muito específico. Ele é tão específico que hoje tem um aplicativo para alugar goleiro. Já fiquei sabendo desse aplicativo. Então, assim, já é difícil para você conseguir um goleiro pro futebol com os amigos, né? Então, assim, quem é goleiro já vai chegar falando pra gente, estou em busca de treinos para goleiros, né? Inclusive, sabendo, né, que por trás da metodologia tem um profissional que trabalha, né, com futebol profissional, né? Um treinador de goleiros profissional. Então, a academia, querendo ou não, já criou uma referência nisso. Então, geralmente, os goleiros já vêm direto pra gente, já pedindo treinos específicos pra modalidade, né? E eu sempre recomendo, assim, se a pessoa quer treinar como goleiro, mas nunca jogou como goleiro, começa no treino de boleiro, pode fazer uma aula experimental sem problemas, mas porque é um treino muito específico. Inclusive, já teve pessoas falando pra mim, perguntando, né, do treino experimental, eu sugerindo aula de boleiros, e a pessoa chegar e falar, não, eu acho que eu vou fazer o treino de goleiro que cansa menos. Porque o pessoal tem a ideia de que o goleiro fica parado, né? E é um treino muito mais cansativo. Só que assim, o goleiro gosta de treinar. Todo goleiro gosta de treinar. Tem boleiros que também gostam, mas o boleiro é naquele clima mais resenha, às vezes
vai quero jogar, só administrando tá o treino, pé, né? não sei o quê. Então, assim, essa divisão pra gente é muito tranquila. Quando o goleiro vem, ele já vem pedindo treino específico. E o goleiro, né, geralmente, às vezes eu pergunto, você quer treinar no gol? Não, tá louco? Então, a gente não tem muito problema, é bem fácil de lidar com isso. Ai, que bom. Porque eu fiquei imaginando, né? Porque eu sempre vejo vocês postando os vídeos e tudo mais. Fiquei, como será, né, que eles fazem a divisão? Será que eles chegam para os alunos e falam, ó, hoje a gente vai sortear quem vai ser o goleiro? Porque eu imagino que às vezes um público muito maior queira só jogar, né? Como você disse, Sim. é difícil achar um goleiro. Então, esse é um dos motivos de ter também surgido a Academia do Boleiro. Quando o Thiago trabalhava no Rio de Janeiro, ele estava no apartamento dele, ele olhou na sacada do prédio, tava rolando um futebol. Tinha umas 30 pessoas jogando. E rodavam os times, e os treinos, aliás, os goleiros sempre permaneciam no gol. Não trocava o goleiro. Então, tinha 30 boleiros para 2 goleiros. Nossa. E a ideia inicial do Thiago era fazer uma academia de goleiros, por ser a especialidade. Ele falou, opa, eu acho que talvez o público seja muito maior que isso. Vamos agregar o futebol como um todo. Então aí surgiu a Academia do Boleiro. É mais um dos motivos, né? Então, lógico, os goleiros são muito importantes, mas hoje o nosso público principal, inclusive, são os boleiros, né? Diria que numa proporção muito alta, na verdade. E vocês têm um bom público feminino que foca no goleiro também? Temos. Assim, como eu falei, os goleiros eles sempre vão estar em menor quantidade. Então as goleiras, naturalmente, também, assim como os goleiros, vão estar em menor quantidade. Mas nós temos, sim, goleiras treinando, e inclusive, pelo Thiago estar na seleção feminina de futebol, isso acaba sendo uma motivação, né? Porque a gente tem muito, digamos assim, respeito com o público feminino. Sim. E homem e mulher treinam no mesmo treino, né? Então isso que é interessante, que a gente pensa, aquela ideia de que futebol é só para homem tá totalmente ultrapassada, né? Então, hoje como eu falei, o futebol é igual, né? Tem ainda assim o público masculino ele é maior, só que o nosso público feminino vem crescendo muito. As boleiras hoje estão ganhando aí na disputa, mas as goleiras também estão crescendo bastante, isso é bem legal. E é interessante, então, isso, né, dos treinos serem juntos, porque vocês agregam, vocês chamam, né? Exatamente. Não dá aquele entender de, mas o treino da mulher vai ser diferente, vai ter um tratamento todo diferente, especial. Não, porque se elas estão ali é porque elas querem treinar igual, elas querem treinar junto. Exatamente, essa é a nossa ideia, assim, a gente não pensa em separar. Lógico, em competição, homens e mulheres têm essa separação natural, né? Mas isso é biológico, né? Mas pro clima, pro ambiente, a gente sempre pensa em ter essa união, até porque, como eu falei, apesar de ser o treino em grupo, tem muitos momentos individuais. Então, assim, por que não podem treinar juntos? Não faz sentido nenhum. Né? Então, assim, hoje homens e mulheres treinam num ambiente excepcional, assim, a gente só tem relatos positivos de como é bom esse clima, esse ambiente. Eu, como mulher, quero deixar meus parabéns para vocês, porque é difícil encontrar um ambiente assim hoje em dia, bem difícil, na verdade. Exatamente. Mas o futebol, como a gente fala, né? E hoje tá muito em alta isso, o futebol é para todos. Então, a gente quer só levar para frente essa mensagem. Né? Com certeza. Então, Danilo, queria pedir que você deixasse um convite para quem ainda não conhece, para, né, que quer ir treinar com vocês. Bom, então convido todos os boleiros, boleiras, goleiros e goleiras que não conhecem a nossa metodologia ainda para virem, né, conhecer a nossa estrutura, né? Hoje nós temos uma estrutura aqui, falo da unidade matriz, né? Nós temos uma estrutura de 550 metros quadrados, coberta, uma estrutura própria. Então, para você que talvez já tenha tido uma experiência com outra metodologia, né? Você tem um espaço exclusivo
né? Esse é um dos nossos grandes diferenciais. Temos unidades no Brasil todo, região metropolitana de Curitiba, unidade de São José dos Pinhais, Araucária, enfim, várias unidades no Brasil que vocês vão ter a mesma qualidade de metodologia. Então, fica o convite para vocês conhecerem, né? Tenho certeza que quem experimenta não se arrepende, tá? Enfim, vai gostar muito do nosso processo, da nossa metodologia, estrutura e tudo mais. Perfeito. Até eu que não sou muito de praticar esporte, fiquei interessada. Fica o convite, tem que aparecer lá para treinar com a gente. Então, Danilo, muito obrigada pela sua presença, tá? Pelo seu tempo de vir até aqui falar um pouco sobre a Academia do Boleiro. Eu acredito que muita gente ficou com muita vontade de conhecer. Bom, agradeço, né? Fico honrado de participar aí, de poder apresentar, né? Principalmente para quem não conhece a nossa metodologia, né? Estamos mudando vidas aí, espero que venha mais gente para mudar de vida também conosco. Exatamente. E eu também, muito obrigada a você que esteve nos acompanhando. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e até a próxima.